Chegou o momento em que finalmente começamos a mudar. Depois de tanto trabalho de autoconhecimento, nos percebemos diferentes, questionando coisas que antes pareciam normais, com uma sede de saber e de compreender que nos renova. Mas isso também é acompanhado de uma percepção de incômodos que antes a gente nem sabia nomear, mas que agora acabam ganhando a sua devida proporção. Por dentro, algo em nós já não aceita mais voltar para o lugar em que ocupávamos antes. Mas aí a gente olha em volta e as relações continuam iguais. As mesmas dinâmicas, os mesmos pedidos, que podem ser silenciosos ou não, e os mesmos papéis que sempre foram exigidos de nós. E aí que nasce um conflito que é difícil de admitir. Se eu continuar mudando, o que acontece com os meus relacionamentos, não? Com esse vínculo, essa relação, essa pessoa que sempre me conheceu desse jeito. Porque muitas vezes não é que o outro não nos ame, pode ser que os outros amem a versão da gente que não incomoda, a versão que cede, que entende, que segura e que mantém tudo funcionando. E quando a gente começa a sair desse lugar, nem sempre nossos vínculos nos acompanham. É então que vem o medo, aquele nosso velho conhecido. Não queremos desagradar, decepcionar e muito menos perder. E ainda tem aquele horror que é perceber que aquela relação só tem lugar se for daquele jeito, à custa de um esforço que é 100% nosso. Ai, né? É para nos ajudar a compreender tudo isso que o episódio do Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade desta semana chega com uma lua cheia em Libra e o espelho que na semana passada estava virado para nós, agora nos mostra os nossos relacionamentos. Quem tem coragem, hein, de ver o que tem nesse espelho, fica e vem refletir com a gente. Algumas relações não são equilibradas, elas são sustentadas. Quando a lua cheia ilumina lindamente as nossas sombras, nem sempre ficamos satisfeitas com o que ela nos mostra. Nesta semana, em Libra, o que resta iluminado é o campo das relações. A luz lunar nos faz perceber como elas são de fato, retirando qualquer camada de idealização que possamos ter colocado sobre elas. Aquela nossa instintiva necessidade de pertencer, estão ligadas, né? E Libra fala de equilíbrio, isso todo mundo sabe. Mas o interessante aqui é nos fazermos o seguinte questionamento. Isso que a gente chama de equilíbrio é realmente troca ou é só manutenção? Porque tem relações que são harmônicas, ou parecem ser, mas são só silenciosas. Essas relações não têm conflito, ruptura, tensão. E sabe o que mais elas não têm? Verdade. Porque esse suposto equilíbrio é um peso que só um dos lados carrega. E esse lado, amadas Lupitas, é o nosso, das mulheres, né? Ele é baseado na força que reside na nossa capacidade de antecipar, ajustar e principalmente na capacidade também de ceder. E é aqui que entra o arquétipo da mãe dessa semana, mas não a mãe boazinha demais. A mãe na sombra. Não só como aquela que dá a vida, mas como aquela que percebe tudo antes que seja dito, resolve antes que vire um problemão e sustenta antes de alguém cair. E com isso, essa mãe acaba impedindo que o outro sofra as próprias dores do crescimento. Porque enquanto a gente segura tudo em todos os relacionamentos, e aqui o arquétipo da mãe ele vai entrar geral, né? Não estamos falando só do papel maternal, mas da nossa postura arquetípica como mulheres e como sustentadoras deste arquétipo. Então, quando a gente segura tudo, o outro não precisa sustentar nada. Vocês estão ligados que quando a gente fala de relacionamentos, isso aí não é parceria, né? É só um desequilíbrio bem administrado.
E isso tem cobrado o seu preço. Ai, como a gente sabe. Sentindo aquele cansaço que não é só físico, guardando talvez algum ressentimento que a gente tente não sentir, mas que é meio inevitável. E sustentando uma sensação meio ruim e silenciosa de estarmos sempre sozinhas, mesmo que acompanhadas. O pior de todos esses sintomas, eu acredito que seja a anedonia, que é aquele congelamento, a ausência da sensação de prazer no que antes trazia satisfação. A gente passa a não mais sentir. E quando a gente começa a enfrentar e mudar tudo isso, as pessoas reagem. E não porque os outros são ruins, mas porque estavam acostumados ao sistema da relação, que era esse. E nesse momento, pode ser que a gente sinta que o signo de Libra e a sétima casa astrológica meio que entram em conflito aí com essa nossa evolução, esse nosso autoconhecimento que nos fez mudar. Porque uma parte nossa, ela quer ser justa, manter o vínculo e evitar rupturas. Mas a outra parte, a que já não consegue mais sustentar o que antes parecia normal, percebe que existe sim esse desequilíbrio na balança. E como o peso acaba pendendo para o nosso lado, o lado das mulheres, a custa da nossa saúde emocional e até mesmo física, a gente já não quer mais ser tão diplomática assim. Talvez o ponto mais difícil dessa alunação, dessa cheia em Libra, seja esse. Perceber que algumas relações não precisam de mais esforço, elas precisam de verdade. E mesmo que isso desorganize o que parecia equilibrado para quem via de fora ou para quem estava do outro lado da relação, ai, como é necessário. Nem todo vínculo é escolha, alguns são acordos que a gente nunca questionou. Sim, se você está acompanhando Transformando Meninas em Lobas por algum tempo, você vai perceber que nós vamos falar de lealdade sistêmica de novo. Não tem como escapar delas, minha gente, principalmente se a gente está aqui no território da sétima casa astrológica. Se na semana passada nós estávamos na quarta casa em Câncer e a gente entendeu como a nossa personalidade foi se formando ali no ambiente, com todos aqueles P's, estão ligados? Estão lembrando? Nessa semana de lua cheia, a sétima casa mostra aonde a gente continua repetindo padrões, sim. Porque aqui não são só relacionamentos que estão em voga, são contratos, trocas, acordos. Mesmo que nada disso tenha sido dito em voz alta. Porque toda relação tem um combinado. Vocês lembram da metáfora da cartilha invisível que a gente também sempre traz por aqui? No sistema androcêntrico, patriarcal que a gente vive, funciona mais ou menos assim. Eu, mulher, sustento. Você, homem, permanece. A gente oferece escuta, presença, adaptação e o outro, geralmente, oferece continuidade. Será que foi isso que ensinaram pra gente que era amor? Na prática, ai, Lupita, isso daí é um acordo de manutenção. Podemos até não perceber, mas ocupamos esse papel sempre obedientes ao que esperam de nós. Afinal, fomos criados para sermos boas meninas, não é mesmo? A gente compreende, segura as pontas. Tentamos o máximo não complicar aquele ditado futebolístico e machista que todas já ouvimos. Não se mexe em time que está ganhando. Quem já ouviu, né? É impossível não ouvir. Só que o problema não é o outro esperar. É que a gente continua entregando, mesmo quando já não cabe mais. Mesmo quando esse congelamento, essa anedonia, que é um sintoma de distimia, que pode ser aí uma depressão leve, daquelas que acompanha a pessoa por anos e anos e anos, esse congelamento ele já impede que aquela reação que a gente está nos traga prazer. E mesmo quando adoecemos, com a sensação de que os nossos próprios ossos foram sugados no contato com os outros, a gente faz o quê? A gente fica. Aí, quando a sensação fica insuportável, quando a gente quer fugir desse congelamento,
busca evolução, autoconhecimento, conseguimos compreender a importância de nos colocar no centro do nosso próprio universo e equilibrar os relacionamentos a partir dessa nova perspectiva, a gente para de sustentar essas relações. Né? E aí vem um vazio, um silêncio, um estranhamento. E às vezes até mesmo um afastamento daqueles que nos eram caros. Isso faz com que a gente duvide. Será que estamos fazendo certo? Será que eu estou exagerando? Será que eu deveria voltar a ser como era antes? Só que não é exagero. Talvez seja a primeira vez que a gente está aterrada, olhando para as nossas relações sem ocupar o papel de quem mantinha tudo funcionando. Olha só que revolucionário. Não, e a gente não está aqui analisando a sétima casa e pedindo que todo mundo saia por aí pedindo divórcio e destruindo relacionamentos. Não é sobre isso. Talvez seja sobre algo que é até um pouco mais complicado que isso. Que a gente pare de sustentar vínculos que só existem porque nos abandonamos. Que a gente continue, sim, a questionar esses contratos invisíveis, essas cartilhas sociais que não fomos nós que escrevemos, principalmente quando a solidão e o incômodo e a cobrança do outro bater. Ainda bem que temos nesta semana a sabedoria dos arcanos para nos auxiliar em dobro. Vamos lá? E a frase portal deste bloco do tarô é a seguinte: a gente se sobrecarrega para não precisar sentir o que já está doendo. Presta atenção nisso. O tarô dessa semana não vem suavizar, não. Ele vem com 2 arcanos menores que nunca apareceram aqui no TML, mas que chegou o momento de refletirmos sobre eles. Na figura do 10 de paus, olha aqui esta imagem marcante. Nós temos o aspecto da mãe na sombra. A Lupita que está congelada diante de relacionamentos que parecem sugar toda a sua energia vital. Olha só o desenho do deck Waite Smith, o desenho da Pamela Colman Smith. Dá para perceber a sobrecarga, o acúmulo, a sensação de estar carregando mais do que deveria e ainda assim continuar andando, sustentando, tentando, segurando de qualquer jeito o que já está pesado há muito tempo. Olhando para esse arcano menor, a gente pode se perguntar, né? Por que simplesmente não soltamos? Se tá tão pesado, tão cansativo, se já não flui, por que continuamos? Será mesmo que é apenas lealdade sistêmica, pactos invisíveis ou pode ser algo mais, hein? Vamos nos aprofundar em mais algumas camadas deste arcano menor para compreender. Aqui nós temos o naipe de paus, cujo elemento é o fogo, o instinto, o impulso, a intuição em movimento. E aqui nós temos o número 10, estamos no arcano 10. E esse fogo, ele já passou do ponto, né? O que era direção virou excesso. O que era intuição virou insistência. É como se lá no início a gente tivesse sentido exatamente o que precisava ser feito. Mas ao invés de confiar e agir, a gente foi acumulando, tentando garantir, tentando sustentar, até que aquilo que era um sinal interno acabou virando um peso. E a gente sabe que isso tudo não é só sobre carregar demais. É sobre a gente ter ignorado o momento em que a intuição pediu mudança. E ainda assim, continuamos. Nos reconectando com a nossa intuição mais selvagem, deixamos de ser as lupitas que carregam tudo, como esse cara aqui, e nos tornamos as lobas autênticas, que não tem medo de uivar para equilibrar a balança dos relacionamentos. Segundo arcano desta semana, o 3 de espadas. Essa carta é muito famosa na cultura pop por aí. Mesmo que você não conheça o deck Waite Smith de tarô, provavelmente você já viu essa imagem, né? Um coração atravessado por 3 espadas.
A dor, a decepção, a verdade que a gente já sentiu, mas ainda não teve coragem de sustentar. Porque soltar o peso significa encarar que talvez a gente se esconda dentro do que a gente já sabe que não está funcionando. Façamos de conta que não percebemos que o relacionamento não é mais recíproco, que ficamos, sim, tempo demais onde já não cabemos. Olha só outra chave que esse arcano menor nos ajuda a girar aqui. Espadas são o ar, a razão, o pensamento, a consciência. É a mente que entende o que o coração já sente. E aqui nós temos uma carta de número 3, um número que fala de revelação, de algo que vem à tona, que não dá mais para negar que existe. Esse arcano não traz uma dor confusa, ele traz uma dor lúcida, aquela que a gente sabe exatamente o que está acontecendo, qual é a espada, o que está doendo, mas ainda assim hesita agir. O 3 de espadas, ele não cria essa dor, ele expõe, organiza, nomeia e mostra com clareza o que antes estava sendo evitado. É justamente isso que torna tudo mais difícil, porque já não é mais sobre não saber, é sobre a gente não poder fingir mais que não sabe. E como essa consciência dói, não é verdade? Ai, ai, ai. O nosso ego, aquela nossa parte consciente que sempre quer encontrar um atalho que nos tire muito rápido do sofrimento, pira nessa hora, né? Ele nos guia a fazer qualquer coisa. Escolher o cansaço. Olha aqui o 10 de paus. O nosso ego, ele vai escolher o 10 de paus o tempo todo. Porque cansaço na cabeça descontrolada deste consciente, um desequilíbrio, o cansaço é melhor que a dor. Mas será mesmo? O cansaço, Lupitas, ele acaba prolongando o que a dor poderia resolver. Se a sobrecarga mantém aqui, a dor, ela transforma. E é por isso que a gente continua sustentando as relações, mesmo quando sente que já não está inteira nelas. Porque no fundo a gente ainda está tentando evitar esse momento aqui do 3 de espadas. O momento de ver o coração transpassado e não poder mais continuar fingindo que está tudo bem. Mas o tarô nessa semana, ele não veio só expor, não. Ele veio orientar também. E essa lua cheia em Libra não está aí exigindo que a gente meta o pé na porta e resolva todos os nossos problemas de relacionamento de uma vez. Mas que a gente tenha coragem de perceber o que a gente está carregando que a gente já não é mais nosso, que a gente sabe que não é mais nosso para sustentar. E principalmente, qual a dor que a gente está adiando toda vez que a gente escolhe continuar carregando, hein? Se existem pesos que não são só responsabilidade, mas o nosso ego escolhendo adiar, procrastinar decisões importantes, a gente olha para as nossas relações, acordos, para o que a gente sustenta nesta lua cheia em Libra e recebe a mensagem do Oráculo das Lobas desta semana com a carta da compaixão. Olharemos as dores sem medo. Ofereceremos presença que acolhe, não opiniões que pesam, pois a ternura pode ser mais transformadora que a razão. Eu me lembro dessa carta já ter estado presente aqui com a gente no Ser Lunática. Mas nessa semana o ponto mais importante aqui é a direção dessa compaixão. Porque como mulheres a gente aprendeu a oferecer isso para os outros o tempo inteiro. A entender, justificar, acolher.
Vocês já ouviram por aí aquele raciocínio de que quando nós temos pensamentos altamente julgadores e críticos, a gente tem que se perguntar se faríamos desse mesmo jeito, falaríamos assim com a pessoa que a gente ama, por exemplo, a nossa melhor amiga? Já devem ter ouvido pelas redes isso aí, né? Então, aqui a ideia é a mesma. A compaixão que essa carta nos traz não começa no outro. Ela tem que começar na gente, como uma autocompaixão. Nesta semana, nos comprometemos a olhar para as nossas dores relacionais sem fugir e reconhecer o que sentimos sem nos julgar. Principalmente, parar de nos exigir permanência em relacionamentos que estão nos machucando. Porque depois de ver o peso, reconhecer a dor, nada de voltar para trás e fingir que não vimos, hein? Vamos trazer presença que acolhe, ficando conosco, enquanto a verdade toma o seu tempo para se reorganizar dentro da gente. E só depois de tudo isso é que a gente transforma essa compaixão, essa autocompaixão, em compaixão para o outro. Não como justificativa da atitude do outro, mas como consciência de que cada um está no seu tempo, no seu processo, e que cada um tem o seu limite, olha, inclusive a gente, né? Sem apontar dedos, sem criar vilões, mas também, principalmente, sem autoabandono. Porque maturidade emocional não é manter tudo intacto, como sempre foi. Olha aí o pensamento da Gabriela de novo. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, olha, cadê a consciência de que estamos sempre em evolução? Sabemos quando permanecer deixa de ser amor e passa a ser a ausência de nós mesmas. Aprendemos a escolher diferente, mesmo com medo, exaustas, com dor. A gente faz tudo isso com presença. Porque viver relações mais leves não é sobre controlar os outros ou exigir que aceitem toda e qualquer mudança, ainda que seja positiva, que estamos passando. Viver relações mais leves é sobre não nos perdermos mais de nós mesmas. É assim, Lupitas, que a gente corre com os lobos. E esse foi o nosso episódio da Lua Cheia em Libra, nos mostrando o que já não devemos mais sustentar, ou carregar nas nossas relações e como a gente deve encarar aí o que doer com maturidade e presença, compaixão e ternura. E a gente já fica de olho no próximo movimento lunar do dia 10 de abril. E aí, lá, o movimento vai ser estrutural, porque nós vamos ter uma minguante em Capricórnio. E aí, o olhar não vai ser só para o relacionamento, vai ser para entender o que nos mantém de pé. Como andam por aí essas nossas crenças? Será com o fogo da feiticeira que nós questionaremos esses dogmas e verdades internas? Mas antes do próximo Ser Lunática, nós teremos, na sexta-feira, 3 de abril, o segundo portal da Roda das Lobas. Eu sempre me confundo com essa câmera. Aqui, Roda das Lobas. O podcast TML que já está disponível no Spotify e na playlist do canal também. O segundo portal de Áries, o portal onde a gente vai analisar as sombras, será a prova da identidade. Dia 3 de abril, sexta-feira. Porque depois de enxergar, de sentir, de reconhecer como construímos a nossa primeira identidade, vem a pergunta inevitável: quem nos tornamos quando paramos de sustentar o que não somos mais? Venham atravessar esse portal, esse segundo portal com a gente. O episódio, então, na sexta-feira, na playlist, no Spotify. E você encontra tudo isso com todas as redes do Transformando Meninas em Lobas. E também o nosso grupo, Entre Luas e Lobas, onde a gente manda mensagens exclusivas do nosso planejador cíclico no link que está na descrição desse vídeo. E se gostou também, aproveita, envia para aquela amiga, deixa um comentário, curte, dá aquela sustentação para o nosso projeto.
e que todas consigamos aproveitar muito essa lua cheia. E quando ela começar a minguar, que a gente continue sustentando com coragem a nossa verdade. Ainda que estejamos no caminho de descobrir que verdade é essa. A gente se vê por aí nas redes do TML. Beijo!